que eu fui no meu primeiro rally. Porque terminou o Off-Road Moto Meeting, o Dimas juntou uma galera lá e falou que ia ter um rally, uma etapa do Campeonato Mundial em Córdoba, na Argentina. Né? No Dakar. Não era o Dakar. Etapa do Campeonato Mundial era um rally chamado Por Las Pampas, em 2003. Eu fui no Por Las Pampas antes disso. Bom, eu fui em 2003. Que foi no deserto do Atacama. Ah, não, esse é 2002. 2003 foi lá em Córdoba, numa cidade chamada La Cumbre. E aí o Dimas virou para mim e falou: Renato, você não quer ir ajeitar as coisas pra gente, passar os carros na alfândega, tudo isso? E acabei indo, a parte logística fazendo a parte logística. E quando eu cheguei lá, foi o meu primeiro rally. Eu sempre tive sempre assistia os Sertões, mas nunca tinha ido no Rally dos Sertões. Sempre fazendo passagens, porque eu cuidava da logística do Dimas e de alguns pilotos, mas nunca tinha saído da minha loja para fazer isso. E aí fui nesse rally. Então o primeiro rally que eu fui foi uma etapa do Mundial, diferente de todo mundo que começa nos rallies regionais para começar a chegar. Eu comecei ao contrário, eu comecei no Mundial e baixei. Eu lembro de alguns pilotos que a gente montou a equipe Brasil, que era o Dimas, o Iguana, o Ramon Volcar, o Zé Hélio, o Main. Tinha um monte dos grandes pilotos, Silvio de Barros, todos eles correndo. E o que aconteceu? Quando chegou lá, eu entendi que a organização falava uma língua e os pilotos falavam outra língua, porque era mundial e tinha equipes, lógico, do mundo inteiro, as principais equipes que disputavam o Campeonato Mundial, todos, vamos dizer, mal falando inglês, os russos, os tchecos, os franceses, e a organização não falava inglês. Então chegou uma hora... Isso acontecia, vinha piloto de fora, principalmente nos Sertões, e a organização não falava inglês, o pessoal... Não era nem organização, o pessoal da CBA, na verdade. Né? E da você CBN, tem... na verdade, não sabia falar inglês, e vinham alguns pilotos, né? Mas os Sertões nessa época não era mundial, então não tinha uma obrigação de ter um briefing em inglês. Calma que eu vou chegar na época que os Sertões virou mundial. Não era o briefing. Tipo assim, o pessoal da CBM não sabia nem se comunicar com alguns pilotos que vinham como convidado. Aconteceu isso com que o Dimas trazia sempre, qual era o nome dele, que era da TAG? O Ludo. O Ludo. Não, mas aí o que aconteceu? Eu vi que a organização também trabalhava num horário, os pilotos trabalhavam num outro horário, não tinha um horário. Eu fiquei como um intermediário e acabei saindo dessa prova como representante do Por Las Pampas para o Brasil. Né? Trouxe eles aqui no Brasil no Rally dos Amigos e dali começamos a fazer muita inscrição e aprimorar essa corrida chamada Por Las Pampas lá em Córdoba, onde era uma etapa uma etapa do Campeonato Mundial. Acabou que o relacionamento foi tanto, porque no ano seguinte nós levamos 17 motos, 17 pilotos para correr, com mais 4 carros, 5 carros, eram 3 Mitsubishi, 2 Chevrolet e 2 caminhões de corrida para lá. Então acabou que eu acabei me dedicando a ser representante dos rallies mundiais para o Brasil e adequar as equipes brasileiras para poder correr o Mundial. Então, sempre lógico ligado às motos, que é a minha grande paixão, e acabamos, vamos dizer, naquela época você tinha uma equipe de apoio muito pequena. Eu lembro, a gente tinha 8 motos na prova e era uma caminhonete só para dar apoio para todo mundo. Então, ainda eu corria, e foi a época do Ebert lá de Itajubá, que era um mecânico oficial da SW. Depois veio o Jesus, que até hoje está lá. Então, eu dirigia, eu fazia a logística, eu fazia o apoio, tudo isso. Isso foi fazendo com que eu cada vez mais me apaixonasse. Eu acho que foi aí
o ponto que eu saí das duas rodas e caí no carro, porque eu tinha que dirigir o carro de apoio, e fiquei apaixonado por essa aventura que se chama cross country e pelo mundo inteiro, porque o piloto passa por muitos lugares e não tem tempo de ver esse lugar. E a gente não, como a gente passava e às vezes esperava um piloto, esperava numa posição de destaque durante a prova, acabava conhecendo toda a região, e aí fiquei muito tempo fazendo corridas na Cordilheira dos Andes, no Atacama, na Argentina e tudo isso. Então acabei me apaixonando pela montanha lá na Cordilheira.